Somando o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, essa tragédia já deixou pelo menos 29 mortes. Em Santa Catarina, uma morte confirmada em Jupiá, no oeste catarinense, divisa com o Paraná. E aqui no Rio Grande do Sul, 28 mortos. Hoje foram confirmadas 6 mortes em Roca Sales, cidade a 143 quilômetros aqui de Porto Alegre, 1h40 de viagem mais ou menos em condições normais, e uma morte também na cidade de Lajeado, então totalizando essas 28 mortes. Só para recapitular para o ouvinte entender melhor, 15 mortes em Mussum, que é a cidade mais atingida até então, 6 mortes em Roca Sales, 2 em Ibiraiaras, 2 em Lajeado, uma em Passo Fundo, uma em Estrela e outra em Mato Castelhano. Da Atena, a Defesa Civil projeta de maneira indireta 3 milhões de pessoas afetadas. O que é esse número? A soma da população das 67 cidades que relataram algum estrago por conta das chuvas. Pessoas diretamente afetadas pelos temporais, 52.137. 4.734 pessoas estão fora das suas casas, entre os desalojados e os desabrigados. Esse dado, obviamente, nas próximas horas, conforme a Defesa Civil Estadual for atualizando, vai mudar e tem a tendência de aumentar. O governo do estado e as forças de segurança, Defesa Civil e bombeiros citam que a prioridade agora da Atena é de encontrar essas pessoas, resgatar essas pessoas, porque tem cidades que a água ainda toma conta da cidade. E aí eu trago, por exemplo, aqui Mussum, que é a cidade mais atingida. Lá a gente já teve essa informação de que no auge dessa situação mais grave, mais de 80% da cidade ficou ilhada. A água chegava a ocupar todo o primeiro andar das casas, dos prédios, enfim. E por lá a gente teve um relato da Nayara Carvalho. Ela é moradora de Mussum, ela tem apenas 11 anos, da Atena. Ela falou pessoalmente com o governador Eduardo Leite para pedir ajuda no resgate do pai dela. Ele estava ilhado por lá. E Mussum é uma cidade que, além de ser banhada pelo rio Taquari, tem o rio Guaporé, que também banha. E é uma cidade que, conforme o desenvolvimento, conforme as pessoas foram migrando e ocupando a cidade, esse município é um dos que tem essa característica de ser ocupado mais próximo dos rios. Isso é uma característica muito típica dos municípios daquela região. A Nayara Carvalho, inclusive, esteve conversando com o governador Eduardo Leite para pedir, para suplicar pelo resgate do pai. A gente tem a fala dela separada aqui, vamos ouvi-la. Eu falei que o pai ainda tá na enchente. Ele tá no telhado lá de casa. Se pode ajudar, porque a gente ficou sabendo de uma notícia antes que ninguém queria buscar eles por causa que a correnteza tava muito forte lá em casa. A gente conseguiu porque a mãe ficou com medo por causa de mim e do mano, que ele é pequeno. Aí quando a gente viu que começou a aumentar, a gente saiu daí e veio pra cá. Eu acho que eles vão ajudar ele, vão buscar ele. Da Atena, as chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul ontem e pelo menos durante essas horas do dia de hoje deram uma trégua. Aqui em Porto Alegre, inclusive, faz sol nesse exato momento. Mas existe já uma preocupação da Defesa Civil para possíveis deslizamentos. Por que deslizamentos? Os volumes de chuvas previstos ainda para essa semana, a partir de amanhã, no caso, que vai vir mais forte, vai até sábado, podem agravar essa situação da Atena, porque o solo fica encharcado, fica molhado. E isso facilita deslizamentos de terra. E as bacias dos rios, os rios ainda não voltaram, não tiveram tempo de voltar ao normal. Recém durante essa madrugada, o rio Taquari começou a baixar, só que baixar centímetros. E isso ainda preocupa. Imagina com o acumulado da chuva que está previsto para cair a partir de quinta-feira, de quinta, sexta e sábado. Então a população ainda segue preocupada, a Defesa Civil segue preocupada. Inclusive a gente tem a fala do subchefe da Casa Militar e da Defesa Civil, o coronel Marcos Vinícius Gonçalves Oliveira, falando justamente dessa questão. Vamos ouvi-lo. Essas pessoas estão em situação de risco, há uma preocupação. Na quinta-feira, a volta da chuva do estado, e além, então, de não ter baixado bem essas águas, nós teremos um novo acúmulo de água e o solo mais úmido, ele gera uma preocupação quanto ao movimento de massas, deslizamento de terra.
Datena, em Arroio do Meio, cidade do lado de Lajeado, onde também passa o rio Taquari, moradores relatam que nunca viram nada parecido com as enxurradas registradas nos últimos dias. Só para a gente ter informação para o ouvinte ficar ciente. O nível normal do rio, em dias sem chuva, enfim, com condição climática normal, é de 13 metros.